Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Estamos todos felizes, porque essa noite é uma noite, não vou dizer especial, mas uma noite muito importante, porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. A gente tem visto a mão de Deus, nós temos visto o Espírito Santo agindo na vida das pessoas que congregam neste lugar. E eu fico em particular assim, muito feliz de poder rever alguns irmãos, e nós tivemos a alegria de caminhar juntos por um período. De janeiro de 2010 a setembro de 2012. Eu participei dessa igreja, de alguns desafios, e aqui nós tivemos muitas experiências. Aqui nós tivemos momentos marcantes, aqueles momentos que nós vamos levar por toda a nossa caminhada. Hoje eu estou ali em Vila Velha, na Igreja Batista Boas Novas, e eu trago um abraço para os nossos irmãos. E os irmãos sabem o quanto é difícil sair aos domingos, porque a nossa igreja é uma igreja que está reiniciando, ela está no recomeço. A igreja ela tem 10 anos, mas quando nós retornamos para a Vila Velha, nós encontramos uma igreja com 8 pessoas. E os irmãos imaginam o desafio de recomeçar uma obra. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem transformado vidas naquele lugar, e nós temos visto a mão de Deus. E eu só posso dizer que é Deus que está fazendo. Porque nós, como homens, estamos ali fazendo a obra de Deus, mas temos que ter a consciência de que somos instrumentos, e o Senhor é quem usa, é o Senhor quem faz, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Aleluia. E nós estamos vendo, irmãos, naquele lugar, a igreja sendo restaurada, e hoje nós temos um grupo de pessoas ali, de 55 pessoas, graças a Deus por isso. E nós, nessa noite, eu fico feliz. É um misto de felicidade, e ao mesmo tempo fico triste por não ver alguns irmãos aqui. E fico muito feliz por ver muitos que eu não conhecia. Em particular os jovens. Jovens que tem nessa igreja, é um número considerável, e a minha oração será para que Deus continue abençoando esse ministério, que vocês jovens possam ter prazer de estar na casa do Senhor. Eu passei toda a minha infância, toda a minha adolescência, a minha juventude dentro da igreja, e não me arrependo de um só dia de ter estado na casa do Senhor. Fui muitos dias sem vontade, é verdade, né, pastor João? Quantas vezes sem vontade? Obrigado pelo Pai. Mas eu brinco muito que a minha mãe foi a primeira juíza da primeira vara da infância. Ela usava a vara, né? E a gente tinha mesmo na vara, nós íamos para a igreja e não carrego nenhum trauma, pelo contrário, eu louvo a Deus pela vara de goiaba que a minha mãe usou. Porque hoje eu sou um homem, sou um servo do Senhor, sou pastor, né? E tenho colhido o resultado da obediência e dos ensinamentos que eu recebi dos meus pais. E essa igreja também chega a esse ponto, chega a essa data, e resultado, a obediência ao Pai Celestial. Eu creio que em alguns momentos também, alguns levaram umas baratas, né? Alguns levaram, tiveram assim, uns corretivos, mas aqui chegaram, aqui chegamos nessa noite. E quando o pastor Elton nos convidou, ele nos deu um tema que fala sobre consolidação. Consolidação
é o ato de se tornar sólido, firme. Firmar, estar seguro. E isso não acontece por acaso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Temos aqui algumas considerações, mas especialmente no versículo 10. Versículo 10, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 10. Nós vamos tentar ser bastante objetivos, porque a palavra para a igreja, e nós temos ainda cedo, o relógio avança, o relógio é rápido, né? Você que tem sua Bíblia, quiser abrir sua Bíblia, é bom que você faça o exercício de abrir a Bíblia, tá? Faça o exercício, mesmo que você tenha um versículo à sua disposição para a show, é bom que você abra para que você seja treinado a abrir sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Amém? Amém? Na tradução da NVI, esse texto diz: portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Amém? Amém. Irmãos, consolidação. Nós sabemos, irmãos, que iniciar é um desafio muito grande. Fazer as coisas acontecer também é um desafio. Mas consolidar algo, isso exige um pouco mais. Porque a nossa vida é feita de desafios. E esses desafios, eles vêm para os jovens, vêm para o adulto, vêm para as crianças. Eles podem, às vezes, acontecer de uma forma ou de outra, mais difícil para um ou para outro, mas o certo que os desafios, ele faz parte da nossa caminhada. Eu acompanhei o pastor Elton, acompanhei os irmãos por um período, e sei quantos foram os desafios que ele teve que enfrentar para chegar nesse dia e poder dizer que o trabalho está consolidado, que o trabalho está firme, o trabalho que foi implantado, o trabalho que foi desenvolvido nesse bairro, hoje pode-se dizer que tem o resultado, a igreja está formada. Mas depois de consolidado, a igreja agora passará a ter novos desafios. Nós vimos através da apresentação dessa matéria da irmã Suélia, quantos eventos, quantas coisas aconteceram. Isso não aconteceram simplesmente porque tinha que acontecer, não. Houve uma programação, houve um projeto. As coisas não surgem na nossa vida e vão acontecendo. Como muitas pessoas falam, as coisas acontecem. Embora algumas pessoas, gostam de uma música que tem aí, deixa a vida me levar, vida leva eu, uma música mundana aí, mas que eu gosto desse trecho, porque isso ilustra a vida de muitas pessoas, que acham que tem que deixar a vida caminhar, ela tem um curso, e que nós não podemos interferir, que nós não podemos mudar, não tem como desse curso ser alterado, e que então nós vamos deixar a vida, porque a vida vai nos levar. Mas nós sabemos que nessa caminhada nós podemos fazer as interferências, e essas interferências devem ser feitas debaixo da orientação do nosso Deus. E como essa igreja hoje está comemorando o seu 5º ano desse bairro, por que ela chegou a esse tempo?
E por que ela pode avançar mais? E como ela poderá avançar? De que forma que ela vai ter que agir? Nós vemos, irmãos, muitas igrejas, por incrível que pareça, até fechando. Quando essa igreja é estabelecida, eles usam: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Passado um determinado tempo, essa igreja, às vezes, ela está com as portas fechadas. E alguns chegam até a afirmar, falam que foi direção de Deus, que Deus agora trouxe uma nova palavra, que Deus trouxe uma nova direção, e que essa igreja teve que fechar. Mas na verdade, irmãos, as coisas acontecem de forma que as pessoas não param para pensar. Às vezes até começam bem, mas o importante não é começar bem, é começar bem e continuar bem e terminar bem na glória do Senhor Jesus. E para que a igreja possa continuar bem, eu lhes trago 3 fundamentos básicos que a igreja do Senhor não pode perder de vista. Nós não podemos perder de vista. Porque quando a igreja chega num ponto, às vezes, irmãos, ela começa a deixar alguns princípios de lado. Ela passa a confiar em si própria. Ela passa a confiar naquilo que ela é, ou aquilo que ela conquistou. Mas, irmãos, isso é um grande erro. Porque se nós queremos continuar crescendo, se nós queremos realmente ser uma igreja firme, uma igreja impactante, primeiro, essa igreja não pode perder de vista o seu fundamento. A igreja não pode perder de vista em quem ela está fundamentada. E eu pergunto a você, a sua vida, a sua família, a sua empresa, a sua fé em Cristo, essa fé que você fala, que você tem fé, a minha fé está firmada na pessoa de Jesus Cristo. Porque isso nós ouvimos de quase todo mundo. Se você sair daqui e fizer uma pesquisa, você tem fé em Jesus? Tem. Você crê em Deus? Creio. Você crê que Ele te ama? Ama. Mas realmente esses fatores estão fundamentados realmente no Senhor Jesus? Quando nós vamos construir, quando nós vamos fazer algo, e nós temos aqui o nosso querido irmão Zé Carlos, que é construtor. Quando se vai fazer algo, qual a primeira iniciativa, qual o princípio? O fundamento. O fundamento. Não se constrói algo se não houver fundamento. É algo que muitas pessoas não observam numa casa. Quem entende de obra chega e fala: nossa, essa fundação foi muito bem feita. Podemos erguer outra casa, podemos subir, crescer. Agora, a pessoa que não entende muitas vezes chega: como esta casa é linda. Veja só o acabamento, veja a pintura, as esquadrias. Mas nada daquilo existiria se não tivesse iniciado no fundamento. Essa igreja, o fundamento da primeira igreja batista independente Vitória, está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nesta noite nós podemos estar aqui, porque ela foi estabelecida, ela foi erguida sobre a pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A base da igreja é o Senhor Jesus. Nós vimos aqui um grupo de louvor lindo, mas não é a base da igreja. As pessoas não são a base da igreja. Os programas, os eventos também não é. Os recursos financeiros também não. Tudo isso é resultado, fruto do trabalho, do investimento.
de uma igreja que está fundamentada na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. A pedra angular, irmãos, para quem não sabe, ela é a pedra de esquina. Essa pedra era colocada para que depois fizesse o alinhamento, ou para que desse sequência na construção. Sem a pedra angular, a igreja não vai seguir, a igreja não vai se estabelecer. E nós, irmãos, não podemos perder isso de vista, porque o grupo de louvor, ele pode mudar, as pessoas podem mudar como eu mudei daqui, os recursos podem diminuir ou aumentar, esse salão vocês podem sair daqui, mas Jesus jamais mudará. Aleluia. Ele jamais falhará. Por isso nós, como igreja, se nós queremos ter uma igreja sólida, se nós queremos estar cada dia mais firme, nós temos que estar firmados na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Jesus é a rocha inabalável. Isso é a sua vida. Se esta igreja estiver sobre essa pedra, as portas do inferno não irão prevalecer. Pode surgir as dúvidas quanto à pessoa de Jesus. Foi quando Jesus conversava com os discípulos e perguntou: o que dizem a meu respeito? Ou o que dizes que eu sou? As pessoas, elas tinham uma visão diferente umas das outras. Alguns diziam que Jesus era isto ou aquilo, mas Pedro diz: tu és Cristo, o Filho de Deus. As pessoas podem ter dúvida de quem é Jesus, mas a igreja não pode ter essa dúvida. Tem que estar sobre Jesus, tem que estar firmado na pessoa de Jesus, e assim ela irá prevalecer para a glória do nosso Deus poderoso. Amém. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Hoje nós vivemos uma época que muitas coisas têm acontecido, e a igreja tem feito uma abertura, a igreja tem aceitado, e muitas vezes com aquela intenção de que nós precisamos de atrair, nós precisamos de chamar a atenção. Irmãos, se Jesus não chamar a atenção, se Jesus não modificar as pessoas, se não transformar, se não libertar, não vai adiantar nada nós estarmos aqui, porque somente Ele, Jesus, pode transformar a minha vida, a sua vida, e somente Ele pode me levar para o céu. Não estou aqui de forma alguma dizendo para os irmãos ficarem estimulados a trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que vai chegar um momento que nenhum de nós vamos poder trabalhar. Façamos enquanto é dia. Jesus é a pedra. A sua vida está sobre Jesus. Você tem essa convicção? Esta é a convicção que você tem? Ou você ainda está em dúvida? Ou ainda muitas vezes você tem procurado, você tem de alguma forma tentado resolver a sua vida de outra forma? A igreja do Senhor Jesus, ela não pode de forma alguma negociar. Jesus é a pedra. Jesus é quem me sustenta. Segundo, irmãos, o comprometimento. Comprometimento, compromisso. É uma palavra que está um tanto pouco fora de moda. Tem faltado compromisso às pessoas. E quando eu falo de compromisso, eu falo de modo geral. As pessoas marcam, não cumprem. Tem algumas pessoas que chegam até a dizer: ó, pela minha mãe, coitada da mãe, por Deus, misericórdia. E alguns chegam até a colocar a mão em cima da Bíblia e falam: ó, estou colocando a mão em cima da Bíblia. Comprometimento. Um casamento só vai dar certo se houver comprometimento. Um relacionamento, se houver comprometimento. A amizade precisa de comprometimento. A igreja do Senhor também tem que estar comprometida com o Senhor Jesus. A igreja tem se comprometido, irmãos, com tantas coisas, que nós como cristãos, irmãos, como evangélicos, às vezes, em determinado momento, as pessoas não querem chegar no ambiente, não querem dizer que são evangélicos.
são cristãos. Às vezes pelos escândalos, por aquilo tudo que tem acontecido. Mas Jesus nos chamou para ser luz nas trevas. Amém. Jesus chamou para que você possa se comprometer. E algumas pessoas dizem que são comprometidas. Algumas pessoas chegam a dizer: eu sou, bato no peito, eu sou da igreja de Vitória, eu sou da igreja tal. E realmente, irmãos, elas às vezes até têm um compromisso com a igreja, mas não têm um compromisso com o Senhor. Elas têm um compromisso de estar na igreja, têm um compromisso de entregar o dízimo, têm um compromisso de participar das atividades, mas saindo da porta, o compromisso fica longe, fica distante. E as pessoas passam então a viver uma vida totalmente que não venha, vamos dizer assim, não bate, não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estamos precisando, irmãos, a igreja está precisando renovar o seu compromisso. Nós estamos precisando renovar o nosso pacto com o Senhor. Porque, irmãos, se nós não tivermos compromisso com o Senhor também não tem compromisso conosco. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem a bênção do Senhor, mas não querem o abençoador. Quer aquele que dá, quer aquele que faz, aquele que realiza, mas não quer comprometer com o Senhor. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas que levavam a vida como Pedro. A palavra de Deus fala que Pedro falou com Jesus que estava pronto a ir à prisão ou até morrer. As pessoas, o pastor chegou para o Senhor e falou: pastor, conta contigo nesse mistério. Conta comigo. Ó, pastor, o Senhor que me mandou aqui. Ó, pastor, estou aqui para dar. Que ideia que é? Foram 10, 20? Foram mais. Com certeza. Estou pronto, pastor. Deus é que me mandou. Pedro falou: estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. O nosso compromisso hoje é de palavras que em muitos momentos não valem nada, são como poeira, é como a sombra que passa rapidamente. E Jesus falou: Pedro, Deus fala: você não sabe de nada, você não é nem convertido, Pedro. Um dia você vai se converter, Pedro, e veja o que vai acontecer com você, Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Se nós falássemos isso para alguém, essa pessoa talvez nunca mais nos procuraria. Alguns eu fui cheio de intenção para falar com o pastor Elton. O pastor Elton me descartou na hora. O pastor fulano me descartou na hora. Mas a palavra de Deus fala que depois que Jesus foi preso, Jesus estava lá sendo julgado, humilhado, exposto àquela situação. Pedro estava lá no meio da multidão. E em 3 atos, Pedro negou Jesus. Não conheço, não sou eu, e não sei o que está falando. Não conheço. Eu estava lá? Eu nem sei o que você está falando. Cadê o compromisso? Cadê aquela disposição de ir com Jesus à prisão e até a morte? Irmãos, nós não nos conhecemos muitas vezes. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nos transformar, nos encher de ousadia, para nós assumirmos o papel da igreja. A igreja do Senhor precisa de mudança urgentemente. Nós precisamos de transformação urgentemente. Nós estamos perdendo o foco do Evangelho. Jesus, quando subiu aos céus, ele chamou os seus discípulos e falou, deu as instruções, e ele enumerou várias coisas. Não, Jesus deixou a ordem de ir de pregar o Evangelho. A igreja do Senhor está
pessoas, né, nessa hora, escorrega, né? Pastor, só está falando de erro. Eu falei, você está te incomodando, louvado seja o nome do Senhor. Porque se não incomodar a sua vida, você estará perdido. Porque no dia que essa mensagem do pecado, do arrependimento não convencer e não incomodar o pecador, essa palavra não vai valer mais nada. Mas nós, irmãos, como igreja nesse bairro, se essa igreja quer consolidar e ficar firme e fazer a diferença, ela tem a cada dia renovar o compromisso dela com o Senhor. Amém. E essa igreja vai frutificar, vai crescer, vai prosperar. Virão, irmãos, as tempestades, virão as lutas, mas irá prevalecer, porque o Senhor está no barco. E Ele não está dormindo. Jesus está acordado, Jesus está agindo, Jesus está trabalhando. Então você que foi chamado, comprometa-se com esse ministério, comprometa com essa igreja, mas acima de tudo, comprometa com o nosso Deus, com o nosso Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você verá a glória de Deus. E para concluir, irmãos, que você, como igreja, você quer vencer, você quer prosperar, essa igreja não pode voltar atrás. Perseverança. Perseverança. Eu conheço um rapaz, um amigo, muitos anos. Eu gosto muito de conversar com ele, mas quase todas as conversas que eu tenho com ele, no meio da conversa eu já sei algo que ele vai falar. Rapaz, eu estou com um novo projeto. E às vezes ele muda o projeto dele 2 vezes ao dia. Rapaz, eu tive uma nova ideia. Ó, eu estava pensando aqui, vou aplicar isso nos meus negócios. Vou aplicar isso na minha vida. E ele tem tantas ideias, irmãos, que às vezes impressiona. Hoje ele não me dá mais ideias sobre a igreja. Ele me disse há pouco tempo, se eu quisesse que a igreja crescesse, a igreja estava, né, poucos irmãos, fazíamos culto lá com 8, 12, 10, ele disse, se você quiser que a igreja cresça, você vai ter que mudar o tom da sua voz, os gestos, a tonalidade, você vai ter que mudar o tipo de mensagem, você vai ter que fazer, você está doido, rapaz, está repreendido em nome de Jesus. Mas se você quiser crescer, você vai ter que fazer igual as outras pessoas estão fazendo, senão você não vai crescer. Aí eu falei, mas também não vou para o céu, né? Eu vou crescer, né? Mas também não vou para o céu, aí complica, né? Tem pessoas da igreja, irmãos, que estão nessa visão. Todo mês tem um projeto novo. Todo dia Deus está dando uma visão nova. Recebi uma nova mensagem do céu. Mas na minha palavra, na minha Bíblia diz, se vier até um anjo do céu pregar um novo evangelho, considere amaldiçoado, maldito, anátema. Isso está na minha Bíblia, na sua Bíblia também tem, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se não me engano. Tem pessoas aí recebendo revelação todo dia de algo novo que tem que ser feito na igreja. Isso dá certo, irmãos. Realmente dá certo. Atrai as pessoas, chama as pessoas. Mas daqui a um mês você tem que ter um projeto novo. Porque aquele projeto já não serve mais. Aquele já não satisfaz mais. Porque esse projeto não enche o coração do homem. O vazio existencial que tem dentro do homem, que somente Jesus pode preencher. Somente Jesus pode preencher a minha vida e a sua vida. E se eu quero algo que realmente vai mudar a minha vida, eu tenho que permanecer, perseverança na palavra, assim como os apóstolos faziam. A palavra de Deus fala, lá em Atos capítulo 2, versículo 43 em diante, aí ele fala que os discípulos perseveravam na doutrina. Jesus subiu aos céus. Agora os discípulos reúnem e falam assim,
Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles permaneciam na palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O que liberta o homem é a palavra. O que liberta ou transforma o homem é a palavra. Se você conhecer Jesus verdadeiramente, a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser liberta. Você vai ter experiência com o Senhor. A sua vida será mudada. A sua casa vai ser mudada. Você vai implementar coisas que você jamais imaginou, se você perseverar na palavra do Senhor. São palavras que muitas pessoas não gostam, mas eu desafio a me mostrar um novo evangelho. A minha Bíblia, o que tem na minha Bíblia é o suficiente para a minha salvação. E quando eu fizer tudo isso, ainda eu serei um inútil. É o que diz a palavra de Deus. E se a igreja perseverar na palavra, essa igreja vai ter comunhão. Algo tão difícil hoje é uma briga dentro das igrejas. E é tão bom quando nós vemos nas igrejas as pessoas se abraçarem, pessoas se beijarem, pessoas estarem juntas. Mas a igreja que está firmada na palavra, ela tem comunhão. Essa igreja tem temor. Aleluia. Nessa igreja as maravilhas acontecem. Amém. Há sinais, há transformação de vida. E nessa igreja o nosso Pai Celestial acrescenta o número de salvos. Aleluia. Irmãos, se a palavra não tem o poder de transformar, não será as pessoas que não são as pessoas que vai transformar o mundo na sua vida. A igreja do Senhor precisa ter perseverança. Ela não pode, de forma alguma, hoje, estar aqui cultuando o Senhor, glorificando o Senhor. O culto hoje, nós podemos dizer, o culto foi maravilhoso, como aquele hino antigo, o culto hoje vai ser maravilhoso. Por que o mês que vem precisa de mudar? Por que o ano que vem precisa de mudar? Se o meu Jesus, se o nosso Jesus não mudou, ele não reescreveu a Bíblia. As pessoas estão se reescrevendo a Bíblia. Tem pessoas que estão escrevendo a Bíblia. Elas podem até reescrever, mas elas jamais vão poder mudar a história de que Jesus veio a este mundo e ele veio para salvar, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Este é o papel da igreja. Já se foram 5 anos. Quantos outros virão? 5 anos passaram tão rápido. Quantos virão ainda? A igreja está estabelecida. E a minha oração é que essa igreja permaneça na palavra do Senhor. Amém. Fundamentada na palavra. Que não quebre esse compromisso. Compromisso que foi firmado com o Senhor Jesus. E que fique vivo nos dias difíceis. Quando tudo estiver contrário, pastor. Quando as evidências estiverem tudo contrário, parece que nada vai dar certo. Fique firme. Fique firme que o Senhor vai estar contigo. Vai estar com essa igreja. Nosso Deus jamais vai nos abandonar. Mas se a igreja se afastar dos propósitos, é como aquela música que fala assim, aquele prédio que eu construí eu não posso entrar. Jesus também vai falar, aquela igreja a qual foi estabelecida eu também não posso entrar. Eu não posso estar lá. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Rei. Eu dei minha vida pela igreja. Não foi o pastor Cornélio, não foi o pastor Hélio. Foi Jesus que deu a vida por você.
firme nos caminhos do Senhor. Receba a palavra, receba o Espírito e adore ao Senhor. Aleluia. Está diante de nós, está diante da igreja um novo desafio. O que fazer nos próximos 5 anos? O que a igreja Batista Independente, primeira igreja, vai fazer nesses próximos 5 anos? Creio que o pastor já sabe. Mas se porventura surgiu uma dúvida, você vai encontrar nesse livro. Aqui tem a resposta. Aqui está a resposta. Aleluia. Senhor Jesus, o que o Senhor faria neste momento? Que a igreja diga, Senhor, o que eu vou fazer nesses próximos 5 anos? Aleluia. O que o Senhor quer de nós? Estamos prontos a fazer. Não como Pedro, mas eu não quero repetir a história. As histórias erradas, as histórias que nós achamos que não foram as melhores, elas servem para nos mostrar o que não devemos fazer. A Bíblia tem também o que não devemos fazer. E que você faça tudo segundo a vontade. Aleluia. Parabéns a vocês, parabéns igreja do Senhor Jesus. 5 anos é muito ou pouco para alguns. O mais importante é que foram 5 anos anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Porque esse próximo 5, pastor, pregue a palavra. Amém. Pregue a palavra. Aleluia. Foi o conselho que eu recebi num sonho. Pregue a palavra. Pastor, prega e o Espírito Santo faz a obra. Aleluia. Alguns vão gostar, outros não. Mas antes, importante obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. Essa igreja está aqui para fazer, não a vantagem do pastor Elton, do pastor Panelli, não é isso. Porque o culto não é do pastor Elton. O culto não é do pastor Panelli. Não sou eu nem você que temos gostado do culto. Porque o culto é para o Senhor. Aleluia. O culto é para o Senhor. Glória. Então, adore